professora, por passar a palavra. Não só em relação à pesquisa, mas eu fazer algumas breves conexões também com a agenda geral de pesquisa do GEP, que é o grupo aqui que estuda as novas tecnologias. Eu vou tentar ser bem breve para a gente poder se manter dentro do cronograma. Uma primeira coisa que me chama bastante atenção é que ficou muito claro aqui das duas palestras a importância de se compreender as tecnologias para poder produzir decisões judiciais ou fazer regulação jurídica hoje. Isso é super interessante, porque isso não vale apenas para a justiça eleitoral. Aqui a gente teve a temática eleitoral servindo para exemplificar essa ideia, mas isso é um pressuposto de toda a nossa pesquisa do direito do GEP com direito em novas tecnologias. Inclusive, é parte agora da escola, como se sabe, que a gente tenta incorporar mais e mais no currículo essa conexão com as tecnologias para que o aluno saia daqui, diferente do juiz eleitoral atual, que a Roberta disse que não tem ideia de como as coisas funcionam. Quem sabe, quando ele chegar lá na prática, no futuro, o novo juiz eleitoral já esteja muito mais acostumado a esse ambiente tecnológico e possa se apropriar das ideias, da compreensão das novas tecnologias com a velocidade que se requer. Agora, fazendo conexão com algumas pesquisas, umas observações em relação às duas palestras. Na nossa pesquisa de 2014, só para fazer uma breve exposição para quem não conhece, eu não estava presente no evento do ano passado, a gente tentou levantar todas as decisões relativas às eleições de 2014 dos TREs e do TSE para compreender como que eles estavam lidando com publicações digitais. Então, a gente foi ver quando que eles determinavam a remoção desse conteúdo, quando eles aplicavam multas, quando eles aplicavam direito de resposta. A gente teve esse corte pela sanção. Tentou levantar todas as decisões que eram discutidas e ver como que a justiça lidava com isso. Tá? A gente fez uma análise bastante ampla, levantou, depois da filtragem, foram 484 processos, não lembro agora o número exato, mais de 1.200 decisões, porque, afinal, o processo pode ter decisão de primeira instância, segunda, ou do TSE. E a gente criou uma grande planilha lá com milhares e milhares de casas, eram 245 colunas que representavam essa decisão. Então, qual que era o fundamento para poder se excluir uma publicação? Qual que foi a multa aplicada? Qual que era o fundamento da multa aplicada? Qual que era o valor? Essa multa mudou da primeira instância para a segunda instância? Foi cassado? Quem eram as partes? Tá? Isso leva a poder usar os dados para pensar um pouquinho sobre coisas que foram faladas aqui hoje. Por exemplo, a Roberta contou a anedota lá do menininho que escreveu a enquete e recebeu uma multa de R$53 mil. Daí a mãe dele foi lá e falou: olha só, não fala nada na internet para não sobrar para você. Agora, a gente, na nossa pesquisa, a gente tentou identificar as partes que estavam nessas representações eleitorais. E justamente por quê? Um dos motivos para isso, porque a gente tinha essa suspeita de que talvez o cidadão tivesse sendo obstado na sua liberdade de expressão, com medo de que isso acontecesse. E isso talvez se refletisse em várias decisões, a gente fosse encontrar alguns casos anedóticos como esse. A gente não encontrou tantos cidadãos comuns nas decisões nossas. Geralmente, quando era alguém que não era imediatamente um candidato ou parte de um partido político, era geralmente uma pessoa vinculada à mídia ou parente de algum partido político que estava se manifestando. Só que, de outro lado, a gente sabe que a nossa base, como as bases dos tribunais não são completas, ou pelo menos não é tão fácil recuperar todas as decisões, a gente não tem uma certeza estatística de quanto aquilo representa. Então, eu não sei se, no total, na verdade, tem poucos processos envolvendo cidadãos ou se foi, no nosso caso, que a gente encontrou quase nenhum cidadão comum sendo obstado no seu direito. Mas uma pergunta relevante que fica: será que esse medo... Assim, não que essa decisão não seja absurda, mas será que o medo se justifica estatisticamente? Será que não é talvez um caso perdido em que isso tenha acontecido, que obviamente ganha mídia e que chega? Ou será que deve haver uma preocupação mais sistemática com isso? Realmente está se obstando o cidadão? Eu suspeito que talvez não seja tanto, até porque dinheiro de campanha é escasso e os advogados têm que se focar em coisas mais importantes que o sujeito lá da enquete eleitoral. Provavelmente, conhecendo os advogados, eles vão ver o que viralizou mais e tentar combater isso. Então, não deixa de ser uma excrescência, um tipo de decisão como essa, mas talvez seja menos perigoso e a gente não precisa falar para os nossos filhos que eles não têm que postar nada e fazer. Não, eles não têm que ter medo de se engajar, talvez tanto medo de se engajar na decisão. Uma provocação fica, não tenho a resposta, mas é uma ideia. De qualquer jeito, ainda nesse tema, isso também poderia ser controlado de maneiras diversas.
Eu e o Diogo, a gente escreveu no ano passado para o Valor uma reflexão parecida com isso, que tinha sido também o caso de um cidadão que tinha publicado uma enquete, recebido lá uma multa de 53 mil, e a gente comparou com o caso, acho que, não sei se ela era a revista Veja, não lembro qual era a revista, que tinha recebido uma multa que era o dobro disso, de uma reincidência. Daí você começa a perguntar, bom, será que essa multa está adequada à parte que participa do processo eleitoral? Porque 53 mil, com certeza, é muito para um cidadão, mas será que 106, 120 é muito para a revista Veja, que tem um corpo jurídico, tem consciência e tem um impacto muito maior no processo eleitoral? Então, talvez esse tipo de problema também possa ser revisto, porque o juiz, com esse viés punitivista que vocês disseram, também fica atado à legislação. Ele tem que aplicar aquela multa mínima. Talvez ele quisesse dar só uma bronquinha, mas não tem essa possibilidade de fazer isso via multa. Então, a gente também tem que repensar as sanções. Lá naquela pesquisa, a gente teve a oportunidade de ver quais que eram os valores médios aplicados. No geral, nesse tipo de multa, ficava muito próximo do mínimo. Então, talvez aí existe uma compensação entre esse viés. A gente sente que tem que punir porque tem uma violação da regra, no entanto, a gente também não quer punir tanto e, por isso, aplica o mínimo. Talvez, se revisse o valor das multas, a gente poderia chegar a uma situação um pouco diferente. Então, é uma outra questão que fica para se rever a regulação e repensar esse viés, o quão acentuado ele de punição. Uma outra questão que eu achei bastante interessante da palestra da Roberta foi a ideia de elisão eleitoral, né? Tentar fazer essa interpretação mais ampliativa do que é proibido. Também apareceu na palestra do professor Rodolfo. Olha, o sujeito aqui tenta fazer uma interpretação dizendo que tudo aquilo é proibido porque se interpreta que a propaganda é o contrário, não é o princípio da liberdade que vale, é o princípio quase da legalidade, como se fosse a administração. Se a propaganda não é permitida, é proibida. E esse é um problema até mais geral, puxando a minha sardinha, porque eu venho da filosofia do direito, que a gente está acostumado a lidar com critérios vagos e os critérios que qualificam a propaganda ilícita na legislação eleitoral frequentemente são vagos, como esses que apareceram agora. Não será tolerada a propaganda que causa determinados estados mentais, ou a propaganda negativa. O que é negativo? O que é o estado mental? O que não é? Aí, obviamente, a jurisprudência tem um amplo espaço, mais amplo do que a gente gostaria em alguns momentos, para poder fazer a construção do que esses conceitos significam. E aí vem a importância, eu acho, desse tipo de pesquisa, desse tipo de debate, das anedotas que surgem aqui hoje, que é tentar fornecer critérios mais objetivos para poder qualificar a propaganda negativa. E aí já não é mais, a gente não pode simplesmente parar na legislação, e também talvez não seja o caso da legislação definir melhor esses critérios. Mas, a partir da experiência jurisprudencial, nós, como juristas, temos o trabalho de sistematizar esse conhecimento e começar a oferecer critérios de decisão mais objetivos para as partes nas práticas. E isso falta bastante. Assim como o sujeito, quando se depara com uma tecnologia nova, não sabe com uma situação nova, fica com pouca referência. Então, acaba indo um pouco no feeling e, às vezes, isso pode levar a uma decisão que não é a ideal e depois vai ter que se repensar. Então, faz parte do nosso trabalho construir esse tipo de sistematização que vai dar concretude a esses conceitos vagos dos quais a legislação não pode escapar. Aqui dá para fazer uma conexão direta com a ideia do discurso de ódio. É um vespeiro, o professor Rodolfo sabiamente não quis pôr a mão. A gente do JEP não é tão sábio. Então, a gente vai começar um projeto de pesquisa agora, justamente sobre o discurso de ódio, tentando pôr a mão no vespeiro. A gente está querendo identificar aí os critérios mais concretos em que se pode, para se afirmar quando existe discurso de ódio ou não. Não só no eleitoral, na verdade, está olhando para esse discurso de ódio de maneira mais ampla. Então, a gente vai procurar em todos os tribunais quando esses termos aparecem ou quando alguns termos relacionados aparecem, porque volta e meio o problema do discurso de ódio aparece, mas porque a gente não tem um crime de discurso de ódio, tem outros crimes que se qualificam, a gente vai ter que procurar por esses crimes se a temática aparece. E a gente vai tentar identificar esses critérios mais objetivos em relação aos casos para poder, talvez, quem sabe, é um projeto ambicioso, ter um guiazinho de, olha, concretamente, o que é impactar muito? Você precisa ter um perigo real e imediato. Mas o que é um perigo? O que é real? O que é imediato? O que é um impacto suficiente para ter esse perigo real e imediato? Uma revista que na cidade do interior atinge 10 mil pessoas já é um perigo suficiente? Ou precisa atingir 100 mil pessoas? Precisa atingir nacionalmente? E tudo isso tem que ser articulado com algo que eu achei bastante interessante da sua palestra, professor, que foram as justificativas das razões pelo qual você queria adotar aquele critério. Que volta e meia também é muito comum na decisão judicial, até porque a pessoa não tem tempo de refletir tanto sobre o assunto. Oferece-se um critério, mas não se justifica porque aquele critério é um bom critério.
E a gente precisa desse tipo de justificativa. E aqui eu acho que faz bastante parte da academia, dessas reflexões feitas com mais calma, de se construir as justificativas para esses critérios e oferecer um guia a quem advoga na prática todo dia, ou quem participa da construção da decisão judicial, para ter um método de dar algumas decisões com maior segurança e com maior segurança jurídica, com maior nível de controle, etc. E tal. Eu teria mais alguns comentários para fazer, mas, pelo adiantado da hora, eu vou agradecer pela palestra e agradecer pela presença de todos e por poder reagir com os comentários. Obrigado. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença dos professores aqui. Quero dizer, claro, tudo que vocês falaram nos dá vontade de conversar mais 3 horas seguidas sobre um monte de questões que perpassam isso, mas como nós temos muitas mesas muito interessantes, e acho que, na verdade, esse evento se propôs como um momento de provocação em cima de reflexões acumuladas que são pautadas agora para quem está aqui acompanhando, nós não vamos ter, nesse momento, esse espaço para discussão, mas, de imediato, eu já estou aqui pensando 300 mil coisas em cima do que foi apresentado, com vontade de falar um monte de coisa, mas convido a todos para trocar ideias e pensamentos e cartões e possibilidade de outros momentos de diálogo no coffee break, e, em seguida, montamos a próxima mesa. Muito obrigada.